Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer uma análise falando sobre o desespero do mercado com o bem-sucedido governo Lula III. Vamos pegar só alguns indicadores importantes aí para que o mercado primeiro sit down, sente lá e fique, sit, caladinho, quietinho, já que eles só entendem essa linguagem que mescla inglês com português, A economia brasileira voltou a crescer, o Brasil ganhou 2 posições no ranking da economia, voltou a ter nota muito positiva de grau de investimento. O Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome, o poder de compra do brasileiro é o maior desde o Plano Real. A média de salário hoje paga o trabalhador brasileiro também é uma das mais altas que a gente já teve, R$ 2.851. O desemprego no Brasil está em 5,6%, o menor índice da série histórica, inclusive em vários países do mundo. Esse índice já é considerado ali pleno emprego, a Bolsa de Valores bate recordes, investimentos no Brasil bate recorde, a economia vai de bom a melhor e as projeções para o futuro, mesmo com todo o alarmismo negativo do mercado, que detalhe, não acerta um. Tá mais fácil você encontrar um charlatão na rua que diz que sabe fazer previsão e esse charlatão fazer uma previsão e dar certo, do que os, entre aspas, experts do mercado fazem uma previsão e dar certo. E aí o que acabou acontecendo? O mercado escalou um notório racista brasileiro chamado William Vac, que deixou a Globo, vocês vão lembrar, lá em 2017, não me falha a memória, por ter falado o que ele falou ao vivo, Na verdade, no intervalo de um dos blocos ali do Jornal da Globo, onde estava tendo alguns protestos nos Estados Unidos da América, e ele viu ali, olhou para baixo, viu o pessoal gritando, buzinando, ele olhou pro colega que estava, pro convidado que estava junto com ele na cena e falou: "Você sabe o que é isso aí, Essa barulheira aí, isso é coisa de preto." O operador na época, que era um homem negro inclusive, viu e falou: "Não, peraí, eu não acredito que eu vi o que eu vi. Divulgou na época, o William Vac acabou sendo demitido da Rede Globo, mas no Brasil sempre tem espaço em algum veículo para um racista. Assim como tem espaço para um nazista, como sempre eles dão jeito de empurrar um nazista em algum lugar, um fascista, eles vão dar lugar para um racista. E aí, meu amigo, o William Vac, mas tirou uma opinião, ele escreveu lá na coluna de opinião do Estadão, o material que é basicamente o seguinte: confiante numa vitória em 2026, Lula está prejudicando a própria governabilidade. Presidente avança em 2 direções. A armadilha fiscal, pela qual garante que gastos vão subir sempre mais que as receitas e as declarações, contra o Congresso, chamando o Congresso de inimigo do povo." Peraí, fazer aqui naquele meme do Leonardo DiCaprio, Quem está chamando o Congresso de inimigo do povo é o povo, William Vac. Assim como a gente chama quem fala o que você falou naquele dia lá no programa da Globo de racista. Quando a gente chama um cara branco que ofende negro de racista, é o que o povo está fazendo nesse momento, proporcionalmente à questão do Congresso. Somos nós, o povo, que estamos falando que o Congresso é inimigo do povo. Sabe por quê, William Vac? O Congresso está votando contra taxar o seu patrão, que é o dono da CNN Brasil, que o seu patrão que é dono do Estadão, porque talvez para quem não lembre, um dos patrões do William Vac, que é o senhor Rubens Menin, encheu o fiofó de dinheiro fazendo construção de casa popular pelo Minha Casa Minha Vida. Porque assim, vários empresários brasileiros estão parecendo o Centrão. Enchem o fiofó de dinheiro do governo Lula, mas vivem de criticar o governo Lula. Olha o que aconteceu com o velho da Van. Vai abrir não sei quantas lojas esse ano, o maior crescimento em anos das lojas da Van. O crescimento que está acontecendo agora só aconteceu anteriormente no governo da presidenta Dilma Rousseff, nem no governo do Bolsonaro as lojas da Van cresceram tanto, mas viviam dizendo que, olha, se o Lula ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela, não vai ter grau de investimento, vai ser isso, vai ser assado. Para a tristeza do William Vac e dos patrões dele, o Brasil não só está dando certo, como está dando muito mais certo do que vocês querem. E eu preciso dizer para você, William Vac, que você vai ter de ver muito preto, pobre, periférico ocupando espaço no lugar que você trabalha, inclusive. Porque quanto mais oportunidade o preto, pobre, o periférico tiver de estudar, de se capacitar, ele vai ter de ganhar menos e se preparar e mostrar que gente como você, por exemplo, medíocre, só está onde está, não pela capacidade técnica, mas por falar aquilo que os seus patrões querem. Você é o porta-voz da branquitude racista brasileira.
E isso está claro. Assim como eu trouxe para vocês aqui na análise de ontem, que o mercado quer porque quer empurrar o Rodrigo Pacheco dentro do STF. Os veículos da mídia, entre eles o próprio Estadão também querem empurrar o Rodrigo Pacheco dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas olha que ironia. Publicamente, esses veículos estão cobrando progressismo do presidente Lula. Não, porque o Lula devia indicar uma mulher. Não, porque o Lula devia indicar um homem negro. Melhor, o Lula deveria indicar uma mulher negra para ocupar esse espaço, porque aí ele vai mostrar que ele está tendo representatividade. Só que isso é dito aqui, ó, na frente das câmeras. Por trás das câmeras é dito, a gente tem de sabotar a indicação do Lula, porque mesmo que ele não indique o Rodrigo Pacheco como nós do mercado queremos, a gente tem de jogar a militância contra o Lula, porque a gente tem de cobrar que o Lula indique uma mulher. Como o Lula deve indicar o Jorge Messias, vai ficar parecendo que o Lula é hipócrita, que não é progressista. E aí dane-se se o Lula escolheu como sua sucessora uma mulher, dane-se se o Lula convidou para estar na pasta mais importante ou em uma das pastas mais importantes do governo, que é a pasta das relações institucionais. O Lula colocou uma mulher, dane-se. Vamos tentar macular a militância com essa ideia de que o Lula não é progressista, que o Lula não inclui mulheres no seu governo. Dá uma pesquisada aí para ver quantas mulheres em cargos importantes o presidente Lula colocou no Lula 3 agora, inclusive em posições que nunca se teve mulheres indicadas. O que às vezes, inclusive, parte da militância não entende é isso. Não é que a discussão é se o Lula deve indicar uma mulher negra, um homem negro. A discussão é muito mais ampla do que isso. No livro do Noam Chomsky, Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, ele explica claramente como é que a mídia manipula a opinião pública dessa maneira. Como eu falei para vocês, os mesmos jornalistas que estão lá na Globo News pedindo que o Lula deva indicar uma mulher, já que a ministra Carmen Lúcia está sozinha e que não é correto, porque se o presidente Lula não indicar uma mulher, ele vai ficar mal diante de parte da ala progressista da esquerda, e está nos bastidores, ó, ligando para aqui, ligando para acolá, ligando para Senado, ligando para o mercado, ligando até para ministra do Supremo Tribunal Federal, para dizer o seguinte, ó, a gente quer que seja o Pacheco. O Pacheco é nosso mensageiro, ele vai ser o nosso representante no STF, e não vai ser o Pacheco, tá? Não vai ser o Pacheco. E aí, para a tristeza do William Vac, que diz inclusive que o Lula está prejudicando a sua governabilidade, o que o Lula está fazendo é o oposto. Ele está garantindo a sua governabilidade ao passar faca em 400 cargos do Centrão e chamar agora quem quer repactuar com o governo, repactuar. Tanto que a faca começou a correr, ó, Lira pegou aqui o telefone, opa, Gleise, dá uma segurada aí, minha patroa. É, porque senão o negócio vai ficar ruim pra você e pra nós. Vamos sentar pra conversar. Deixa eu te dizer, tem deputado que quer repactuar, mulher. Vamos marcar um papo? Pronto. Sabe quem mais procurou o governo? O presidente da Câmara, senhor Hugo Mota, que é muito dependente hoje do Arthur Lira, por conta dos cargos e influência que o Arthur Lira tem. O Lula, espertíssimo, falou, vem cá, meu menino, você tá aqui, vamos conversar, aqui do ladinho, vem cá, ó, presta atenção. Você começou agora na política, companheiro. Ele só tem 35 anos. Brincadeira, né? Não começou agora. O Hugo Mota já tem alguns mandatos como deputado federal. Mas ele é jovem, né? Como presidente da Câmara dos Deputados. O presidente deve ter falado, Hugo, vamos sentar para conversar. Você tá deixando muitas pessoas influírem em você aí. Vamos lá. Vou te dar esse cargo, esse cargo, esse cargo. Você consegue trazer quantos deputados? O que é que o Hugo Mota já fez? Ligou para os líderes e fez... Opa, vem cá, líderes. Conversei hoje com o presidente Lula, conversei com a ministra Gleisi. Quem quer repactuar? A gente tem aqui cargos para negociar também. Vamos lá? Ah, Carlito, mas os cargos não são certos, não tem de se fazer isso. Bom, quem não teve a oportunidade ainda de comprar o meu livro novo, que é esse aqui, ó, que não é mais tão novo, né? Já tem 1 ano e 2 meses lançado, que é o Descomplicando a Política, procura aí lá no meu canal que você encontra, procura no site da Cotter, tá? Ó como é que se escreve Cotter aqui, ó. Procura no site da Cotter que você encontra, ou na Amazon que você encontra o meu livro, aqui eu falo sobre realpolitik e pragmatismo político. Quando a gente tem 127 deputados e 16 senadores, você negocia, inclusive, entregando cargos por voto, porque a gente não tem o que fazer. Nessa correlação de forças, a gente perde sempre. Basta lembrar que a direita tem 386 deputados e 65 senadores. Ou seja, se eles quiserem romper com o governo e governarem ali, fazer o que eles quiserem dentro do Congresso Nacional, eles conseguem. E é o presidente Lula, de forma inteligentíssima, para a tristeza do senhor William Vac, para a tristeza do Estadão, para a tristeza da CNN Brasil, o presidente Lula está conseguindo fazer o que é o objetivo, fragmentar o Centrão para que se divida, que ele perca força, inclusive no que diz respeito à ida deles para o campo mais à direita, e se traga mais alguns desses indivíduos para a base do governo para que eles sejam mais fiéis.
É isso que está acontecendo. Quando o presidente Lula mantém o André Fufuca, vice-presidente do PP no partido, gera esse racha, o Ciro Nogueira, inclusive, já afastou o André Fufuca das atividades dele dentro do PP. Quando chama o Arthur Lira para ele poder negociar e fazer uma rivalidade, inclusive isolando o Ciro Nogueira dentro do próprio partido, o Lula está criando esse rompimento interno dentro do próprio PP. Quando ele chama o Hugo Mota e fala, e aí, Hugo, vamos renegociar aqui, ele está criando um espaço de diálogo dentro dos republicanos. E quando ele mantém o Celso Sabino no governo, inclusive falando para ele, Celso, segura a onda aí com a gente vai te apoiar para a sua eleição no ano que vem, traga o que você conseguir da União Brasil para a base do governo, que seja fiel a você e vamos embora. Ele também está criando um racha dentro da União Brasil. Aí eu vejo racistas como o William Vac, que o maior feito dele foi ser pego sendo racista na TV, querendo ensinar o maior presidente que esse país já teve como que se deve fazer política. O que o William Vac reflete aqui nesse artigo de opinião é basicamente como a direita brasileira, o mercado e a elite tem ódio do Lula porque tem ódio do pobre. Então, meu amigo, goste você ou não, William Vac, como diria o Zagallo, vocês vão ter que nos engolir. Vocês vão ter que engolir o povo pobre, vocês vão ter que engolir o povo preto, que terão oportunidades de mudar de vida e vão ter de engolir um presidente da República que mesmo sem diploma de economista de Stanford, que mesmo sem diploma de administração de Harvard, é o maior presidente que a democracia brasileira já produziu. E sim, William Vac, no ano que vem ele será eleito pela 4ª vez se tudo acontecer como a gente imagina, tá certo? Os seus próprios patrões do mercado já sabem disso. Até por conta disso, eles já trabalham com o Lula 4, inclusive fazendo investimentos, e estão correndo agora, sabe para quê, William Vac? Para impedir que a vitória do Lula seja no primeiro turno. Se gente burra como você, e racista, continuar ajudando a gente assim, a vitória fica mais fácil. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!